Jogos multiplataforma no Nintendo Switch, os famosos jogos de third party, o grande calcanhar de Aquiles da Nintendo. Ou será que não? Não há dúvidas de que o Nintendo Switch tem uma mega biblioteca de jogos exclusivos, alguns que fizeram os jogadores comprarem o console inclusive, muitos deles. Um bom exemplo é The Legend of Zelda Breath of the Wild, da própria Nintendo, que até hoje é considerado um dos melhores da série e um jogo que transformou vários conceitos sobre o mundo aberto que já conhecemos em outros games. Outros exemplos que vocês talvez conheçam: Splatoon 2, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe, Pokémon Sword and Shield, Animal Crossing New Horizons, Mario & Rabbids Kingdom Battle, Fire Emblem Three Houses. Enfim, jogo exclusivo bom no Nintendo Switch é o que não falta. Inclusive jogos de várias séries pra agradar quem vem com aquele velho papo de a Nintendo só tem Mario e Zelda. Mas a verdade é que o Nintendo Switch também é um ótimo console para jogos multiplataforma. Jogos que também foram lançados pro PC, pro PlayStation 4 e o Xbox One. É claro que o Nintendo Switch fica de fora de alguns dos grandes lançamentos de várias empresas, como já foi discutido aqui no canal muito. Por exemplo, Assassin's Creed Valhalla ou Call of Duty Warzone, e muitos dos multiplataformas que vêm no Nintendo Switch, eles não lançam ao mesmo tempo do que nas outras plataformas. Mas isso não quer dizer que outros grandes títulos não cheguem ao console. E melhor ainda, nada garante que esses outros jogos também não saiam para o Nintendo Switch no futuro. Então, essa lista aqui vai mostrar para você os motivos para se acreditar nisso, inclusive com jogos que ninguém sequer imaginava que a gente veria no Nintendo Switch algum dia. Então é com vocês, meus queridos amigos, os jogos multiplataforma que tiram grande proveito do Nintendo Switch, ou eu arrisco até dizer, alguns são até melhores no atual console da Nintendo do que nos seus concorrentes, hein? Me aguarde que a gente vai falar mais sobre isso. Vamos começar pelos grandes lançamentos. Eu não sei se alguém que acompanha aqui o canal já viu. Aliás, eu até esqueci, gente, por favor, deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Quase 50% das pessoas aqui no canal não são inscritas, que consomem aqui esse conteúdo que a gente faz com tanta qualidade. Então, se você puder, cara, só clica ali pra se inscrever, ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube. Vamos lá. Como vocês podem ver aí na tela, tem até uma imagem bem famosa que roda pela internet e diz que a gente jamais imaginaria certos jogos sendo lançados no Nintendo Switch, ao ponto de que se mostrasse pra alguém há 5 anos atrás, até a gente aqui acharia que era zoeira. Só que é verdade, e muita gente não levou fé que o Nintendo Switch poderia receber grandes títulos da atualidade ou de outros consoles, mas isso aconteceu. E isso não aconteceu apenas de maneira caprichada, mas também com outras vantagens. A maioria desses jogos lançados no Nintendo Switch depois chegou com conteúdo extra incluso e com gráficos bem adaptados. Obviamente considerando que o Nintendo Switch é um consolezinho desse tamanho e os seus concorrentes são torres gigantes, né? Sem falar no básico do Nintendo Switch, poder jogar em qualquer lugar no modo portátil. Você quer um bom exemplo? O jogo Doom, que saiu em 2016 no PlayStation 4, Xbox One e PC, chegou no Nintendo Switch em 2017. Esse aqui é um FPS que se tornou um clássico moderno. Em 2016 ele foi remodelado e se tornou um dos melhores shooters arcade da atualidade. A versão do Nintendo Switch roda a 30 frames por segundo, o que é menor do que a edição lançada nos outros consoles, mas ainda assim é bastante fluido, tem controle de movimento que ajuda você a mirar melhor e é algo que só está presente no Nintendo Switch. Para alguns pode até parecer bobeira, mas você poder mover os pulsos para aumentar a precisão da sua mira e a rapidez de resposta aos desafios definitivamente se torna uma ferramenta poderosa a quem treina e se torna eficaz. Especialmente útil para quando os demônios cercam o seu personagem ou se movem rapidamente à sua volta. Foi um dos pedidos mais recorrentes dos fãs aos desenvolvedores e eles não decepcionaram. Ainda nessa pegada dos controles de movimento, vale sempre lembrar de Dragon Ball Xenoverse 2. Ele te deixa jogar fazendo os movimentos dos golpes com o Joy-Con. O jogo tem várias lutas com os principais personagens de Dragon Ball e é atualizado até hoje com DLC mesmo no Nintendo Switch. E você ainda pode fazer alguns dos golpes com o sensor de movimento do controle, como eu demonstrei. Mais uma vez, isso pode parecer besteirinha para algumas pessoas, mas imagina isso na mão de um fã mais novinho, cara, uma criança que realmente gosta de se mexer e imitar o Goku na telinha. A garotada pira com isso. Você quer um outro bom exemplo? The Witcher 3. E olha só, eu até tenho ele aqui comigo, edição física bonitona, que eu peguei com o pessoal lá da Big Boy Games, cara. Esse é considerado um dos melhores RPGs da geração, se não for o melhor. Ele não só chegou ao Nintendo Switch com modo portátil, mas ele chegou também completaço, com todas as DLCs já inclusas e a possibilidade de aproveitar em qualquer lugar. E sim, se vocês acompanham bastante o cenário Nintendo, acompanham aqui o canal, vocês sabem que esse foi um dos games que mais foi notável a redução na qualidade gráfica, mas pensa bem, você pode fazer uma viagem
viagem pro interior para poder descansar, onde você não vai ter televisão, mas você pode continuar jogando The Witcher 3. Sem falar que é um jogo enorme com várias horas de gameplay e ele se encaixa perfeitamente pro formato portátil do Nintendo Switch. E nessa mesma pegada de jogos com belos gráficos para poder jogar em qualquer lugar com mais conforto, a gente também tem Metro Exodus, que acompanha dois jogos, dois FPS completaços excelentes no Nintendo Switch. Tem também a coleção completa de BioShock com 3 jogos incríveis, cara, que é BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite. Que trilogia sensacional. Além do LA Noire da Rockstar, cara. Você já imaginou alguma vez a Rockstar lançando um dos seus maiores jogos no Nintendo Switch? Tem também da Microsoft o New Super Lucky's Tale, que nasceu como um grande exclusivo da Microsoft do Xbox, né, e do PC, e veio pro Nintendo Switch graças à parceria dela com a Nintendo. Mas ele não é só um port não, esse jogo veio com mudanças de personagem, controles melhorados, câmera renovada, então pode-se dizer com tranquilidade que a versão do Nintendo Switch é até melhor do que a versão do próprio Xbox. É por isso inclusive que ele se chama New Super Lucky's Tale e não apenas Super Lucky's Tale. Civilization 6 é um outro jogo excelente que também ficou um bom tempo no Nintendo Switch como o único console aonde ele poderia ser jogado. Ele só foi lançado no PlayStation 4 e no Xbox One um ano depois, e também é um outro grande jogo, nesse caso de estratégia e com possibilidade de aproveitar em qualquer lugar. The World Ends With You, que era um clássico dos clássicos do Nintendo DS, ele ganhou versão até para celular, mas ele chegou no Nintendo Switch com o título de The World Ends With You Final Remix, todo recheadinho de extras, controles de movimento, suporte à tela de touch, gráficos em alta definição e muito mais. E olha que esse aqui é um jogo que nem exige tanto do gráfico por ser aquele 2D bonitão, mas foi muito caprichado mesmo assim pela Square Enix. E por falar em Square Enix, você sabia que a versão definitiva de Dragon Quest 11 você só encontra no Nintendo Switch? Pois é, essa versão, além de mais conteúdo no Switch, ela te permite jogar com o visual clássico do 16 bits da época do Super Nintendo. Ele junta a versão dos consoles de Dragon Quest 11 com a versão de Nintendo 3DS do Dragon Quest 11, permitindo você alternar entre esses dois modos, e ele ainda vem com mais conteúdo. Então sim, a gente pode dizer que essa é a versão definitiva, a melhor versão do Dragon Quest 11 tá no Switch. E pra quem ainda não entendeu, eu quero reforçar a maior vantagem de todas, que vale também para todos os jogos nessa lista: jogar em qualquer lugar. Tudo bem que dependendo do lugar do Brasil, nem sempre dá pra se jogar o Nintendo Switch na rua, porque é perigoso e tal. Mas só de você poder pegar o Nintendo Switch, botar ele guardado numa mochila ou bolsa e levar pra uma viagem, ou jogar ele no intervalo do trabalho, e cara, você quer saber de uma coisa? Simplesmente deitar no seu sofá e jogar ali o seu jogo tranquilão, sabe? Na sua mão. É muito mais confortável, e eu vou até pedir para as pessoas que estão aqui nos comentários não dependerem apenas da minha opinião. Coloquem aqui o que vocês acham de quanto que o Nintendo Switch melhora na sua experiência mesmo de jogar os jogos, cara, porque pra mim, eu acho surreal o que ele permite você fazer com games que a gente nunca imaginaria jogar sem precisar de um videogame grandão, cara, conectado na televisão. Por favor, deixa aqui nos comentários, cara, eu quero que vocês escrevam as experiências de vocês e mostrem pro mundo. Deixa aqui. Agora vamos falar das praticidades. Eu quero falar de jogos multiplataforma no Nintendo Switch que trazem soluções práticas e que ajudam o dono ou a dona do console. O primeiro exemplo, Stardew Valley. Aquele jogo onde você administra sua fazenda, é bem completinho e muito mais. Stardew Valley é o máximo porque é um jogo que dura várias e várias horas, com objetivos variados, missões que surgem toda hora, sem falar no desafio que é administrar sua fazenda, sua casa e a mina, né, que você tem que lutar lá. Por ser um jogo de gráficos mais simples, ele não suga tanto a bateria do Nintendo Switch, o que te permite jogar com o console no modo portátil por bastante tempo, cara, 7, 8 horas, 9 horas, dependendo da versão do seu Nintendo Switch, sem precisar recarregar. Outro exemplo é Crypt of the Necrodancer, que é um jogo de ritmo que saiu em outros consoles e no PC. Você precisa movimentar a personagem no mesmo ritmo da música, sem errar o passo, senão você perde o ritmo e a pontuação. No teclado do computador é até bem fácil de dominar, mas em outros consoles pode ser um pouquinho atrapalhado. Para alguns, o D-Pad, né, que é aquele direcionalzinho em cruz do Joy-Con do Nintendo Switch, que é bem separadinho, né, ele não é conectado entre si, pode ser perfeito para esse tipo de jogo, porque ele te deixa separar bem o pressionar de cada um dos botões e fazer a personagem andar. E por falar em praticidade, o que dizer de jogos de luta? Há muitos anos atrás, antes mesmo do Nintendo Switch lançar, eu fiz um vídeo aqui no canal falando que o Nintendo Switch ia ser o console perfeito para os jogos de luta, e a minha previsão se concretizou com louvor, cara. Street Fighter Collection, Dragon Ball FighterZ, Mortal Kombat 11, BlazBlue Cross Tag Battle e os outros BlazBlue disponíveis. O Nintendo Switch, ele já vem de fábrica com dois controles, cara, perfeitos
aberto para poder jogar jogos de luta com outra pessoa, o que, cara, convenhamos aqui, é muito mais divertido do que jogar sozinho. Então se você busca multiplayer local que vai durar bastante tempo, não precisa ficar comprando outro console ou outro controle para poder jogar de dois. Tudo bem que entre esses que eu citei, o Mortal Kombat 11 esteja com gráficos bem abaixo do esperado, mas ainda assim roda redondo a 60 frames por segundo e é um jogo completaço com todo o conteúdo lá, intacto, e a jogabilidade não muda. A questão da presença de ter dois controles de fábrica também favorece outros jogos que são cooperativos, como o divertidíssimo Overcooked ou a sua sequência, Overcooked 2. Jogar esses dois jogos sozinho é praticamente impossível, já que fica bem difícil de entregar as comidas, limpar os pratos, preparar tudo ao mesmo tempo. É ideal jogar com mais de uma pessoa pelo menos, e no Nintendo Switch você já tem os controles para isso. E isso também vale praticamente para qualquer outro jogo que tenha cooperativo ou versus local. Eu inclusive já fiz um vídeo muito legal sobre jogos cooperativos no Nintendo Switch que você vê no link que tá aqui, ó, na descrição. Assiste lá, cara. Tudo que você quiser encontrar sobre o Nintendo Switch, escreve lá na busca do YouTube e coloca Coelho no Japão. Você provavelmente vai encontrar um vídeo super bem produzidinho sobre aquele assunto. Ou sobre aquela recomendação de jogos, cara. Lá na página inicial do canal, inclusive, tem várias playlists muito úteis pra vocês. Agora vamos falar de jogos que tem conteúdo exclusivo no Nintendo Switch. Além das várias vantagens de gameplay, conforto, praticidade nos controles, conteúdo adicional já lançado em outras plataformas, vários jogos multiplataforma no Nintendo Switch tem conteúdo exclusivo. E alguns deles são muito legais, cara. E assim, eu tô falando aqui de conteúdo exclusivo que você não vai achar em nenhum outro lugar, principalmente porque alguns deles envolvem coisas da própria Nintendo. Minecraft, por exemplo, além de todas as atualizações para o jogo de sobrevivência e também a conectividade com outras plataformas no multiplayer, como Xbox One e Windows 10, o Minecraft do Nintendo Switch tem roupas e itens de personagens de Super Mario, cara. E é muito divertido. Eu fiz uma gameplay aqui no canal mostrando esse modo Mario de Minecraft. Cara, eu me diverti demais, é incrível. Rocket League é outro. Conectividade multiplayer com todos e também itens especiais com as cores do Mario, Luigi e da Samus pros carros, cara. Chega a ser até engraçado, mas é um detalhe muito carinhoso pra quem é fã mesmo da Nintendo e gosta de personalizar os seus jogos onde é possível. Por incrível que pareça, até Skyrim, o classicão RPG de mundo aberto, que muita gente até esquece que já saiu no Nintendo Switch lá em 2017, até ele tem conteúdo exclusivo pro console, com roupas, armas e escudos pro protagonista inspirados em The Legend of Zelda. Isso sem falar em jogos que eu já citei mais pro início do vídeo, onde as exclusividades estão nas features, como nos controles de Doom, Dragon Ball e outras coisas. Ah, olha só, uma dica que eu queria dar em termos de exclusividade aqui é pra galera que curte clássicos, como Phantasy Star, o primeirão, aquele lá do Master System. Ele foi relançado no Nintendo Switch na linha Sega Ages, lá no eShop. Ele não tá no eShop do Nintendo Switch, mas você consegue comprar em real usando o eShop dos Estados Unidos e comprando o eShop Card lá na 03 Games. Gente, essas lojas todas que eu recomendo, o link deles estão aqui na descrição, tá? Essa é a única versão do Phantasy Star que tem várias facilidades, como o mapinha lateral para as dungeons, o que evita você a se perder dentro do jogo, além de outros adicionais como a possibilidade de mudar o estilo da trilha sonora entre clássico e moderno. Então, sério, galera, pra quem é fã de Phantasy Star, essa versão do RPG clássico é obrigatória, até porque ela é super baratinha também. Falando em baratinho, vamos falar sobre um assunto polêmico aqui, ó, preço. Por falar em preço, jogo baratinho e tal, vale lembrar que o Nintendo Switch é um dos melhores consoles para jogar jogos independentes, os jogos indie. Sim, eu sei que muitos desses jogos multiplataforma são mais caros no Nintendo Switch, e eu acho que esse é o grande calcanhar de Aquiles na realidade. Só que agora eu queria me focar nos jogos indies, porque no Nintendo Switch tem uma grande oferta de jogos que você pode jogar baratinhos e são de muita qualidade. O Nintendo Switch é uma das melhores plataformas para poder jogar jogos indies, não só pela portabilidade, controles e eventuais conteúdos extras lançados no console, mas também por um motivo especial para nós brasileiros, né? O preço. Vários jogos indies foram lançados na loja Nintendo, a loja brasileira mesmo, store.nintendo.com.br, que vende os jogos digitais para o nosso eShop. E em comparação ao dólar, os preços na loja brasileira costumam ser mais baixos, tá? Tudo bem que a quantidade de jogos lá nem se compara com a quantidade de jogos que tem nas outras eShops, e isso não vale tantos para jogos que custam $60, que são os AAA. Esses jogos de $60, se você comprar em dólar em vez de comprar na loja BR, eles vão sair mais caros sim, só que muitas vezes em outras plataformas é mais caro do que no Nintendo Switch. Só que para jogos indies que normalmente são vendidos a 15, 20 ou $25, a conversão da loja Nintendo favorece demais os brasileiros, e normalmente esses jogos saem por menos de R$100 por lá, alguns até por menos de R$50,
tem jogos de R$25 que vale a pena pegar no Nintendo Switch por causa das suas vantagens. E gente, ó, não me venham aqui nos comentários falar assim, mas na Steam é mais barato comprar lá na Summer Sale, não sei o que. Porque a Steam, cara, primeiro que é no PC, é outra plataforma e de fato vocês conseguem comprar lá, mas toda terça-feira aqui no canal eu também trago o quadro Terça Promo, onde a gente traz promoções dos jogos de Nintendo Switch que entram direto, cara. Toda semana eu faço esse quadro e tem jogos muito baratinhos lá, até R$10. A gente sempre tem um momento nesse vídeo que a gente fala dos precinhos, que são os jogos muito baratinhos que vocês podem aproveitar. Vamos lá, vamos falar de bons exemplos que estão na loja brasileira e também tem um preço bacana. Hunt Down, que é um jogo de ação com gráficos retrô e ambientação futurista. Ele custa R$74 por lá e é mais caro se você comprar em dólar. Dandara Trials of Fear, que é produzido pelo estúdio brasileiro Long Hat House e é inspirado pela lenda da heroína Dandara. Ele custa nada menos do que R$29, é mais barato do que comprar em dólar no Nintendo Switch. Inclusive tem gameplay desse jogo aqui no canal, cara, dá uma olhada lá. Moving Out, que é um jogo super divertido no estilo de Overcooked, é cooperativo, onde você precisa fazer mudanças de casas e várias outras coisas engraçadas. Ele tá custando R$49,95 na lojinha brasileira. Exit the Gungeon, que é um outro jogo que também tem gameplay aqui no canal. Ele tem cooperativo mega divertido, é bastante engraçado, com gráficos retrô super simpáticos e o preço na lojinha BR também é mais barato, por R$36. The Messenger, que é um mega jogaço super aclamado no estilo Ninja Gaiden clássico no Nintendinho, onde você é um ninja que precisa avançar nas fases e lutar contra inimigos mortais. Ele sai por R$73 também, mais barato do que comprar na eShop dos Estados Unidos, por exemplo. Untitled Goose Game, que foi um dos jogos mais elogiados de 2019 e é surreal, cara. Você controla um ganso que você deve perturbar a vida de quem tá na vizinhança com vários objetivos. O jogo é muito divertido. Na lojinha brasileira também tá mais barato do que nas lojas em dólar, por R$74. Hotline Miami Collection, sério, são dois jogos pelo preço de um. Tem o vídeo desse jogo aqui no canal também. E os dois jogos, eles são muito elogiados e são dessa série muito violenta, que é Hotline Miami, saindo por R$47 os dois juntos. Cuphead, que é um dos jogos indies, com muitas aspas aqui, mais elogiados dos últimos anos, que saiu também primeiro no Xbox One e depois chegou no Nintendo Switch com tudo, sai a menos de R$50, ou R$49,90 para ser mais exato, na lojinha brasileira. Katana Zero, que é um dos melhores jogos de ação e quebra-cabeça, gráficos retrô, história muito envolvente. Tem análise desse jogo aqui no canal e eu amei, cara, jogar. Um dos melhores jogos indies que eu joguei no Nintendo Switch, sai por R$29, sério, cara, é muito barato esse preço para um jogo dessa qualidade. Isso tudo são valores fora da promoção, como eu falei. Em uma época que o dólar tá custando quase R$6, cara, 5 e tanto, como é essa época que eu tô gravando esse vídeo aqui agora, esses preços tornam a loja brasileira uma ótima alternativa para quem quer jogar os jogos indies no Nintendo Switch a um preço mais bacana. E lembrando que o próprio Nintendo Switch é uma das plataformas favoritas dos próprios desenvolvedores indies, cara. Jogos como Celeste já foram confirmados pelos desenvolvedores que eles foram feitos pensando no Nintendo Switch, ou jogos como Stardew Valley, onde o desenvolvedor disse também que prefere a versão do Nintendo Switch, porque o Nintendo Switch é uma ótima plataforma para jogos indies. Além disso, tem muitos outros jogos lá, além dos que eu citei, tá? Dá uma olhadinha e você escolhe os seus próprios favoritos. Agora vamos falar de outra vantagem, cross-platform total. Para finalizar esse vídeo aqui, fica a dica de vários jogos multiplataforma no Nintendo Switch que funcionam com multiplayer cross-plataforma, ou seja, você pode comprar no Switch e jogar online contra o seu amigo que tem um PlayStation 4, ou PC, ou Xbox One, ou até mesmo quem joga no celular às vezes. Então, meus amigos, fique aqui com essa lista super especial de jogos que estão no Nintendo Switch e que permitem isso. Sobe o som aí, DJ!
Então é isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que esse vídeo também tenha trazido um pouco de luz sobre esse assunto que as pessoas não falam muito, que às vezes parece meio tenebroso. Eu quero ouvir a opinião de vocês sobre tudo que eu falei aqui nos comentários. Eu sei que essa parte do preço vai ser um pouco mais polêmica, mas aproveita para dar as dicas que vocês querem dar para as outras pessoas que estão aqui assistindo também, e deixa a sua opinião aqui nos comentários com as suas dicas, além das coisas que eu já falei, tá bom? Lembre-se de acompanhar também toda segunda-feira os lançamentos do Switch e toda terça-feira as promoções que a gente traz pro console. No comentário fixado você tem todos os quadros aqui no canal que vocês deveriam acompanhar. É só clicar ali nas hashtags que você vai ver os resultados dos vídeos e vai poder encontrar uma coisa legal para você assistir depois desse aqui. Lembre-se de me seguirem lá nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC, tanto no Twitter quanto no Instagram. Me segue lá, vamos bater um papinho legal, dá uma olhada nos conteúdos exclusivos que eu posto nessas redes sociais também. E já que você tá aqui até o final, eu peço que você, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem, porque a gente tá postando várias coisas legais e o YouTube não notifica. E se você gostou da produção desse vídeo, você quiser me ajudar ainda mais, torne-se membro aqui do canal. Nesses tempos de pandemia, onde o AdSense tá tipo muito baixo, quem tá garantindo que todos vocês possam assistir esses vídeos aqui com qualidade e com uma frequência alta são os membros aqui do canal. E tem um clube de vantagens, não é só pra me ajudar não, tá? Tem um monte de coisa que vocês ganham, inclusive se você é um fã de Nintendo aqui no Brasil, se você compra jogos aqui, tem descontos nas melhores lojas pra você poder pagar menos. Agradeço demais todos os membros aqui do canal, e mesmo se você não quiser se tornar membro, dá uma olhadinha nos links da Amazon que estão aqui na descrição também. Todos os produtos eu recomendo demais e uso. E se você não for comprar nenhum deles, se você for comprar qualquer outra coisa na Amazon, um jogo de PlayStation 4, uma coisa pra sua casa, um livro, se você começar o seu clique através do meu link, a compra que você fizer, ela não vai mudar nada pra você, mas eu ganho uma pequena comissãozinha e isso já me ajuda demais aqui no canal na produção, sem te atrapalhar em nada. Então valeu mesmo pelo apoio, meus amigos. Agora sim, vou me despedir de vocês. Lembrem-se de mandar uma mensagem legal pra alguém se sentir feliz hoje e assim a gente iniciar uma corrente do bem. A gente se vê no próximo vídeo e nas lives lá na twitch.tv/coelho no Japão. Um tapa aqui na pata do coelho pra dar sorte e até mais tarde. Valeu!